Como ler a Bíblia? A Bíblia é a principal fonte para entendermos o relacionamento que Deus tem conosco e entender como Ele age e como Ele fala conosco durante toda a história. Mas no meio do caminho, um novo convertido talvez se pergunte de como ele pode realizar a leitura bíblica ou como ele pode interpretar corretamente os textos. E bem, é isso hoje que eu quero trazer a vocês. Bom, primeiramente, como devo realizar as minhas leituras bíblicas? Bom, para começar, temos os primeiros 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E neles podemos entender como Jesus começou seu ministério e o que podemos, ter de vida sobre os ensinamentos de Jesus, entre outras coisas. E aí você pode escolher um método que você queira preferir ler, seja um capítulo por dia, seja 2, até 4 eu recomendo para aqueles que estão começando a ler a Bíblia. De 1 a 4 é bem importante para você se aprofundando na palavra, ler tudo. Mas eu pessoalmente eu comecei com 4 capítulos por dia. Mas talvez para aquele que seja novo, eu recomendo pelo menos uns 2 ou 3 ali, para que você possa indo aprofundando a palavra cada vez e não ficar também só uma leitura bem devagar, que talvez você venha a parar no meio do caminho. Sempre para recomendação, ter uma pessoa para poder te auxiliar. Se você ter ali, seja um pastor, seja um familiar, seja algum amigo seu, alguém que você conheça, para poder te auxiliar na leitura, alguém que conheça a palavra para poder estar tirando dúvidas, entre outras coisas que talvez possam surgir no caminho. Outro exemplo que eu posso trazer, além dos evangelhos, você pode começar pela carta de Romanos. A carta de Romanos, ela traz todo o fundamento cujo nós cristãos seguimos na nossa fé. Paulo traz com precisão e perfeição tudo aquilo praticamente que nós acreditamos. Ou também você pode fazer uma leitura inteira do Novo Testamento. Aí geralmente talvez seja uma pessoa que esteja mais acostumada com leitura e tudo, e aqueles que não estão tão acostumados talvez não consigam fazer com tanta facilidade. Porém, isso ajuda muito para você entender não só o ministério de Jesus, mas também como a igreja em seu início seguiu o que Jesus instruiu. Em todas as coisas tendo a inspiração de Deus, seja por Paulo, seja pelos apóstolos em Atos, seja pelo irmão de Jesus, Tiago, e também tendo o profecia do que há de vir no futuro em Apocalipse, vendo a volta de Cristo. Então, também a leitura inteira do Novo Testamento é super boa. E aí sim, depois que vocês realizarem esses tipos de leitura, aí eu recomendo vocês realizarem a leitura anual, de Gênesis a Apocalipse, cujo aí você vai entender tudo que Deus fez durante toda a história. Mas é claro, sempre tendo uma pessoa para poder te auxiliar e também uma Bíblia de estudos para poder te ajudar nesse percurso. Agora vamos para a pergunta de como posso interpretar a Bíblia. Nos dias de hoje, temos diversas pessoas que distorcem as escrituras ou também não sabem interpretar certos textos e por isso abandonam a inspiração da Bíblia ou a Bíblia como um todo. Porém, vemos claramente que a Bíblia transforma pessoas até os dias de hoje, mostrando grandemente a sua forte inspiração. Além disso, devemos olhar para a Bíblia no seu contexto histórico, primeiramente, para entender o que os autores originais queriam trazer para as pessoas daquela época. Seja por Paulo, na época que ele estava no primeiro século, seja por Elias, na época antes de Cristo. Sabe, temos diversos exemplos disso, e se interpretarmos eles de formas infiéis, às vezes a gente pode acabar tendo interpretações totalmente erradas do que a palavra quer trazer. E analise seu conteúdo histórico, porque se a gente olhar para a Bíblia com o olhar que temos dos dias de hoje, vai ser muita injustiça. Da mesma forma que qualquer item histórico, seja de Alexandre o Grande, seja as coisas medievais, se a gente, entre outras coisas, se a gente olhar com os olhos de hoje,
a gente vai estar sendo injusto com aquela obra histórica, porque retrata aquilo que estava falando, acontecendo naquela época. E a mesma coisa na Bíblia. E aí então, se fizermos dessa forma, vamos ter um grande problema. Por isso que não devemos fazer isso e devemos analisar no seu contexto histórico. Diversos teólogos na atualidade podem ajudar a interpretar, seja tais como Paul Washer, John Piper, temos Rodrigo Silva, Iago Martins aqui no Brasil, entre outros teólogos que temos inúmeros, que podem realmente, que são fiéis ao que está nas Escrituras e podem ajudar você a interpretar corretamente a Bíblia e ver o que você consegue levar para os dias de hoje e coisas que não. Portanto, busque estudar as Escrituras. Busque essas pessoas, interprete no seu contexto histórico e entenda que a palavra de Deus tem inspiração divina do Senhor. Em tudo que está lá foi por pura intenção do Senhor. Não teve nada que, como muitos liberais teológicos talvez possam achar, de que a Bíblia, Deus permitiu coisas que na verdade não era por inspiração. Não. Tudo que está lá Deus permitiu porque era aquilo que ele queria trazer para as pessoas. Porque Deus, ele é poderoso e ele não permite coisas que vão enganar as pessoas. Porque Deus não tem esse caráter. Deus é perfeito, Deus é santo. Portanto, devemos fazer essas coisas para entender a palavra do Senhor e sua inspiração para a glória dele. Portanto, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, pode deixar nos comentários que eu estarei lá para te ajudar. E sempre lembrem que as Escrituras é uma forma em cujo Deus trabalha na sua vida, porque, como eu falei, muitas pessoas são transformadas pela leitura da palavra também. E também a leitura ajuda cada vez mais você a estar próximo de Deus, entendendo o que Ele fez, o que Ele faz e também podendo ter mais intimidade com Ele, pois Deus também fala através das Escrituras. Eu posso citar vários exemplos aqui de quantas vezes eu já precisava de uma palavra e eu abri a Bíblia e lá Deus falou comigo diretamente. E por mais que tem vezes que ele vai usar de outra forma, mas ele pode falar lá na sua vida também. E é isso que eu quero deixar com vocês. Espero que vocês possam ter entendido, ter tirado todas as dúvidas. Mas como eu falei, qualquer coisa podem deixar nos comentários alguma dúvida. E é isso. Agradeço pela sua atenção. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. E qualquer coisa, sempre estou aí. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.